metrô do Rio de Janeiro é o exemplo prático de como incentivos errados do Estado geram mais problemas do que soluções. Esse é o Visão Libertária, sua fonte de informações descentralizadas e distribuídas. Os problemas do metrô do Rio de Janeiro, de fato, também acontecem nos metrôs das outras capitais brasileiras. E também acontecem em qualquer outra área da economia que o Estado venha a se intrometer. No final das contas, qualquer coisa gerida pelo Estado será sempre absurdamente ineficiente devido aos incentivos errados. Um enorme incentivo para benefícios rápidos que possam ser mostrados antes da próxima eleição e um total desprezo pelos custos a longo prazo. Afinal, empréstimos caríssimos, mas que vão vencer só daqui a 20 ou 30 anos, é problema do próximo político. Mas em poucas situações, no mundo todo, o descaso e o desperdício são tão patentes quanto no metrô do Rio. Estações inteiras montadas e abandonadas, outras exigindo custo para serem novamente soterradas. 2 tatuzões enormes abandonados apodrecendo no subsolo são só alguns exemplos de como se jogou o dinheiro fora nesse metrô. O metrô do Rio começou a ser construído em 1977. Em 1979 foi inaugurado o primeiro trecho de 4 quilômetros entre as estações Praça 11 e Glória. O metrô era gerido por uma empresa que pertencia em parte ao governo do estado do Rio de Janeiro e em parte à prefeitura da cidade do Rio de Janeiro. Ao longo dos anos seguintes, a linha 1 foi expandida entre a Praça Sans Penha, na Tijuca, e a estação Botafogo, na Zona Sul. Nessa fase, o método de construção era o cut and cover, ou seja, cortar e cobrir. O metrô passava principalmente sobre vias que já eram abertas, sobre ruas, seguindo o traçado dessas ruas já existentes. Se cortava o solo, abria-se um enorme buraco, construía-se o trilho e depois se cobria tudo, restaurando a via de tráfego normalmente. Embora esse método de construção seja o mais barato de todos, acaba causando um bocado de problemas para o dia a dia na cidade. Pior, como as obras começavam e paravam por falta de verbas, coisas absurdas aconteceram. A Rua do Catete ficou quase 2 anos inteiros interditada, com um enorme buraco a céu aberto e as obras paradas porque estavam sem dinheiro, até que se conseguiu verba para concluir a linha na região. A questão é, por que começaram a cavar, infernizando a vida de todo mundo, se não tinham dinheiro para acabar a obra? Pelo motivo óbvio, eleições. Iniciar a obra é uma ótima maneira de convencer as pessoas de que você está fazendo algo. A linha 1 do metrô segue mais ou menos a orla do Rio entre a Zona Sul e o centro. Depois ela embica para Tijuca. Muitas vezes é acusada de ser elitista, de só servir ao pessoal mais bem de vida do Rio, o que é um fato. A grande revolução proposta pelo metrô seria a linha 2, que ia ligar a zona norte do Rio ao centro da cidade. As estações da linha 2 são preparadas para um tráfego de pessoas muito maior, tanto que os trens da linha 1 foram planejados para terem 6 vagões. Os da linha 2 foram planejados para terem 8 vagões, portanto transportar muito mais gente. Agora, se você conhece o metrô aqui do Rio, deve estar se perguntando, mas como pode isso? A linha 2 chega só até a Estácio, para chegar no centro do Rio o pessoal tem que sair da linha 2, que tem o trem maior, e pegar o trem da linha 1, que é menor, então vai criar um gargalo, não é? Sim, fato. Tanto que a maior parte das estações da linha 2 tem uma parte demarcada que não é utilizada, pode ver. Não faz sentido ter trens maiores até uma parte do caminho, para depois disso ter que usar a linha 1, que é o trem menor. Mas a ideia original da linha 2 não era essa. A estação Estácio não seria o final da linha 2. Seria apenas uma estação de passagem, depois a linha seguiria pela Praça da Cruz Vermelha até chegar na Estação Carioca, no centro da cidade. Aí faz sentido ter trens maiores. Eles iriam no trem maior até o centro da cidade. A Estação Carioca, inclusive, já tem todo um segundo nível pronto para receber os trens da linha 2, que porém nunca foi usado e hoje está lá abandonado. O problema é que o trecho entre a Estácio e a Carioca teria que ser feito por tatuzão, e isso requeria muito dinheiro. O metrô não tinha dinheiro para isso, mas, mais uma vez, o governador da época, Moreira Franco, preocupado com as eleições seguintes, fechou um contrato para começar a obra do túnel. A empresa Camargo Correia montou um tatuzão e começou o túnel, saindo da estação Estácio em direção à estação Carioca. Porém, logo depois, Moreira Franco perdeu a eleição e não havia mesmo dinheiro para continuar a expansão. Então o tatuzão ficou ali, apodrecendo menos de 500 metros após a estação Estácio.
Não se sabe o que foi feito do tatuzão, mas o mais provável é que esteja lá até hoje. Se um dia resolverem realmente fazer esse trecho, vão ter que desmontar o tatuzão antigo da década de 1980 que está apodrecendo lá até hoje, para você ver o trabalho. Aliás, a linha 2 chegaria até a estação da Carioca e dali ela continuaria como linha 3, atravessando a Baía de Guanabara e chegando a Niterói. A cada eleição, os candidatos a governador aqui no Rio nunca se esquecem de prometer extensões do metrô. Já houve vários prometendo construir esse túnel por baixo da Baía de Guanabara, mas os mais recentes prometem só a linha 3 ligando o centro de Niterói até São Gonçalo. Toda eleição isso é prometido sempre. Governadores querendo se reeleger sempre inventam de fazer algum plano, começar alguma obra para dizer que vão fazer a linha 3 do metrô. Nos anos 2000, a linha 1 foi aumentando lentamente em direção a Copacabana, e aqui temos outro caso absurdo. O garotinho que levou a expansão de Botafogo até Copacabana chegou a começar a construção da estação São João, que fica ao lado do Rio Sul, um grande shopping que tem aqui na zona sul do Rio. A estação foi totalmente escavada na rocha, estava praticamente pronta. Porém, garotinho queria que o shopping pagasse uma parte da conclusão da estação, porque isso beneficiaria o shopping, né? O shopping se recusou e o governador preferiu enterrar a montanha de dinheiro que já estava gasta na estação, ao invés de dar o braço a torcer. Hoje, quem passa no metrô entre a estação Cardeal Arco Verde e a estação Botafogo, se prestar atenção, pode ver a estação fantasma de São João já quase pronta no meio do caminho. Hoje, porém, ela foi totalmente inviabilizada com a construção do prédio do 2º BPM, no terreno onde seria a sua saída para o solo. Politicagem e desperdício à vontade para parecer bonito para o eleitorado. Custo disso? Deixa pra lá, o pessoal do futuro que se vire. Mas todas essas barberagens até aqui parecem fichinha quando você vê os absurdos feitos por Sérgio Cabral por ocasião da Olimpíada. Para quem não lembra, em 2016 o Rio de Janeiro sediou, pela primeira vez na história, uma Olimpíada. Foi uma festa de desperdício de dinheiro. Daria para fazer uns 10 vídeos contando todas as obras absurdas, todo o dinheiro jogado fora nessa ocasião aqui no Rio. Mas vamos nos ater ao caso do metrô aqui. Entrou no orçamento, então, o metrô até a Barra da Tijuca. O orçamento inicial, 885 milhões de reais, uma fortuna, mas seria feito usando o mesmo método cut and cover original. O trilho sairia de Botafogo pela Rua Humaitá, depois pegaria a Rua Jardim Botânico até a Gávea. Ali não tem alternativa, teria que furar a rocha do maciço da Gávea para chegar na Barra da Tijuca. Porém, o Cabral olhou para o projeto e deve ter pensado, não, tá muito barato, 20% disso não vai dar muita coisa, vamos mudar o traçado. O novo traçado passava por Ipanema, Leblon, antes de chegar na mesma Gávea, onde não tem jeito, ali tem mesmo que cavar na rocha até do outro lado. O problema é que esse outro trajeto não tem como fazer cut and cover, não tem como cortar o solo e cobrir de novo, porque não tem vias nas posições adequadas para isso. Seria preciso usar um tatuzão. A obra subiu de 885 milhões de reais para 3 bilhões de reais com a mudança do trajeto. Agora sim, 20% de 3 bilhões é muito mais que 20% de 885 milhões. Quer dizer, isso se a taxa de propina foi só 20% mesmo, não foi mais, né? No final, com todos os penduricalhos adicionais e problemas que acontecem em toda a obra, a expansão do metrô até a Barra da Tijuca custou 9 bilhões de reais, ou seja, mais de 10 vezes o valor original da obra. Tudo feito na correria, porque lógico a coisa toda atrasou, quase não ficou pronta para as Olimpíadas. Pior, a estação Gávea, uma das estações que estava prevista, inclusive para ser a entrada para uma futura expansão do metrô, chegou a começar a escavação, ela foi totalmente escavada, começou a ser construída, mas como ela não ficou pronta para as Olimpíadas, foi abandonada. O problema é que o buraco da estação da Gávea, nunca terminado, começou a gerar rachadura nos prédios próximos. Em 2018, eles tiveram que inundar com água para evitar danos nas estruturas, mas isso não resolveu. Em 2020, havia a opção entre terminar a estação por mais 700 milhões de reais, olha só, 700 milhões de reais era quase o valor da obra inteira original, ou então enterrá-la de vez,
o que seria o custo de outros 300 milhões de reais. Ou seja, eles precisaram gastar 300 milhões de reais para tampar o buraco do que tinha sido feito. Lógico, o Estado, como não tinha dinheiro, optou por enterrar a estação, jogando fora todo o trabalho feito. Pior, o segundo tatuzão agora está ali perto também, apodrecendo nas imediações dessa estação, porque, lógico, o governo não tem grana para usar isso para mais nada, e a própria possibilidade de expansão do metrô foi soterrada junto com a estação da Gávea. Olha quanto dinheiro jogado fora, bastava um planejamento melhor feito, bastava alguém com a cabeça no lugar para fazer. Olha, não vamos fazer a coisa mais cara, vamos resolver o problema. Por que o Estado é tão incompetente para gerir esse tipo de obra? Ora, a gente sabe, porque todos os incentivos estão errados. O objetivo do Estado não é o lucro, como deveria ser. E para quem tem medo de, mas o empresário iria cobrar 10 mil reais de passagem do metrô para ter lucro, para com isso. Se ele cobrar caro demais, as pessoas não vão usar o serviço dele. Vão pegar ônibus, Uber, trem, outra coisa. Lucro máximo não é valor máximo da passagem, é ao contrário, atender ao máximo de pessoas com um lucro mínimo. O mercado determina o valor da passagem. Estou para te dizer que no Rio de Janeiro, provavelmente o valor da passagem de metrô, ônibus e trens seria muito menor que o atual se os governos simplesmente não atrapalhassem com regulamentações o mercado. Deixa qualquer ônibus prestar serviço de transporte e cobrar a tarifa que quiser. Suspeito que as tarifas cairiam para metade. Mas o metrô do Rio sempre cagou para lucro. Embora ele hoje, depois de ter sido privatizada a operação, ele dê lucro operacional, nunca teria sido capaz de pagar pelas obras que foram feitas. As obras continuam sendo decisões do Estado e todas as decisões de expansão são tomadas exclusivamente com interesses eleitorais. Pior, tais decisões, como se mostra, geraram prejuízos absurdos para os cofres do Estado, que infelizmente acaba roubando com mais impostos excessivos a todos nós para cobrir tais custos. Pior, como toda a população paga imposto, a galera da Zona Norte, que ainda não tem um metrô decente, acaba pagando o custo absurdo do metrô passando por Leblon e Ipanema. Ao contrário do que muita gente pensa, quem busca o lucro acaba fazendo o bem, porque para lucrar o empresário precisa construir algo que efetivamente tenha utilidade. Desde o início, a única linha que deveria ter sido construída era a linha 2, desde o centro até a Zona Norte. A linha 1 é totalmente subutilizada e jamais deveria ter sido construída, porque é uma região que já tem amplas possibilidades de transporte. Nunca faltou transporte na Zona Sul. Falta transporte na Zona Norte para o centro. Sim, a linha da Barra até o centro também faz sentido, porque é outro lugar em que há demanda por transporte. Mas teria sido muito mais barato passar pelo Jardim Botânico, fazendo cut and cover, ao invés de fazer a barbaridade que fizeram. No final, os incentivos para os políticos são sempre os piores possíveis. Ter algo rápido e chamativo para apresentar para a próxima eleição, ter algo caro, porque daí consegue-se gorjetas gordas das construtoras, e o custo final disso, no final das contas, quem se importa? Problema do próximo governador. A saída para isso é fácil, esqueça o Estado deve morrer de inanição, como o câncer que é na sociedade. Sem o Estado estaríamos muito melhor, com empresários buscando o lucro e, para isso, fazendo projetos muito mais lógicos e direcionados às reais necessidades da população. Obrigado pela audiência. Esse vídeo foi um oferecimento de armataweb.com, cloud e serviços de data center, 100% de compromisso com a satisfação e privacidade dos clientes. Aceitamos Bitcoin, veja o link na descrição do vídeo. Se você gostou desse vídeo, clique no like e compartilhe ele em suas redes sociais. Se inscreva no canal para nos ajudar, clicando no botão vermelho abaixo. Se quiser ser avisado de novos vídeos, clique no sininho ao lado. Até a próxima!